Muito bem, voltamos aqui para o último bloco, tá, do programa de hoje, ainda falando então sobre a educação de adolescentes. Bom, a última pergunta: os pais e a sexualidade dos filhos. A adolescência é uma fase complicadíssima, e mesmo na igreja, doutora, nós vimos muitos filhos ou filhas de pais cristãos ficando mãe já cedo, engravidando com 15 anos, 16 anos, ou até de forma prematura, e isso dentro das igrejas, que se dirá fora das igrejas. Como você pode falar sobre isso, sobre a orientação sexual que os pais devem dar aos filhos? É um assunto bastante pertinente, né, pastor? Como você falou, dentro da igreja, né, essa questão, essa realidade de engravidar tão cedo, isso acontece na igreja, acontece fora da igreja, né? O que eu vejo hoje, né, a sexualidade está muito aflorada, não é? No adolescente. E os pais, tá, estão esquecendo de conversar. Volta no diálogo. O que é importante? Os pais sentarem, né, com esse adolescente, porque essa fase, além das mudanças física e psicológica, tem esse interesse também para a sexualidade, de experimentar o novo, né? E muitas vezes, não tendo a informação correta, certo? O adolescente vai, experimenta e acontece isso, a gravidez ou uma doença, não é? Então, é importante o pai, a mãe sentar. Geralmente, o que eu escuto muito é o pai: isso é coisa da mulher fazer quando é menina. Isso é coisa do pai fazer quando é menino. Não, os pais. Como eu já falei no começo do programa, pais têm que ser pais, né? Os dois têm que assumirem esse papel da educação sexual. Explicar todos os motivos, o porquê que acontece. Aí vem aquela questão: mas hoje eles sabem bem mais que a gente, por conta da informação da internet. Sim, até pode saber. Mas tem acesso à informação, exatamente, não significa que eles têm sabedoria de vida. Mas é importante o pai e a mãe dar essa confiança para o filho. Eles sentirem que o pai está preocupado com essa questão da vida deles, não é? Porque isso é se sentir amado. É falar que realmente, né, que tudo tem o seu tempo, que tudo tem a sua maturidade para acontecer, certo? O que eu vejo é que esse tempo eles estão pulando, e isso estão ficando adolescentes muito frustrados. Exatamente isso. Porque uma adolescência com 15 anos é interromper a adolescência, certo? Exatamente. É um amadurecimento que não era para a época. Então eles precisam saber disso, certo? Não ter medo de falar, não ter vergonha. Esse tabu ficou muito lá no tempo das nossas avós, não é? Mas hoje o pai e a mãe têm que ser abertos também nessa questão. E falar sem medo, sem vergonha, certo? Porque o que eu falo, né? Filho, ele precisa saber que o pai está preocupado. E isso é uma troca de amor. Isso é uma troca de afeto com o filho, certo? Então, é acompanhar essas experiências. E o filho, né? Deixar o filho muito aberto para vir questionar o pai. Porque o que acontece? O pai, ele acaba se fechando nisso e o filho indo lá fora. E muitas vezes sabe de uma forma não tão adequada. Acaba aprendendo na rua. Exatamente. Né? E sempre aprendendo na rua, sempre né? aprendendo na rua. Não é a forma mais adequada, mas sim o pai e a mãe sentar e passar, né, dessa forma mais adequada, explicando tudo certinho. Uma coisa estranha que eu tenho visto nessa questão da sexualidade da adolescência, cada vez mais estão namorando de forma precoce, né? 12 anos estão namorando, 11 anos. E é engraçado como o namoro desses adolescentes hoje já é como um casamento, praticamente amigáveis, né? Você vê uma menina que se conheceu ontem e eles estão abraçados no outro dia como se fosse um casal de muitos anos, em público, beijando, se amassando, não é? Ou seja, declarando amor. Em 2 dias já está declarando amor eterno, todas aquelas loucuras que a gente sabe. Aí vem a gravidez precoce e às vezes a ruptura dos relacionamentos, trazendo frustração, atrapalhando estudos, atrapalhando projetos. Então, para você,
O ideal é um diálogo aberto. Sempre. Sempre. Essa questão precoce que você tocou no assunto, realmente é o que está acontecendo. Hoje, os adolescentes, claro que a gente precisa acompanhar também, né, o ritmo deles, que é natural, certo? Mas é importante os pais conversarem até sobre isso, né? Hoje eles têm uma necessidade de se ver todos os dias, hoje eles têm uma necessidade de dormirem juntos, hoje eles têm uma necessidade de estar, né, 24 horas conectado e passando todo o currículo, né, o que fez, o que não fez. Só que o que acontece? Só que isso, chega um determinado tempo, eles vão cansando um do outro, muito fácil também. Então, o amor, ele é construído o quê? Ele é construído aos poucos, né? Vão se conhecendo, se dão um tempo para conhecer, certo? As coisas vão acontecendo da forma que o casal esteja maduro. Mas isso eles estão pulando. Exatamente, eles não se estão dando esse tempo. Então é necessário os pais até sentarem com eles, né? Essa questão, né? E meu filho vai dormir em casa hoje com a namorada, e aí, o que fazer? Né? Muitos pais falam, se eu não deixar, eles vão em outro lugar. Então eu prefiro deixar aqui em casa, já viu muito falar isso? Muito. Prefiro deixar aqui em casa. Porque eles têm que ir para um carro, isso, porque é mais perigoso por conta da violência e tal. Então fica aquele comodismo, né? Tá tudo bem, tá ali, tá em paz, tá seguro. Mas está no conceito errado. Mas assim, vamos pensar, tá no conceito errado. Que segurança é essa? De repente venha a gravidez, não é? Claro. Então é necessário que os pais conversem, né? Se não é bom para os pais isso, não é bom. Porque vai chegar o tempo desse adolescente amadurecer até para assumir uma responsabilidade como essa. E muitos pais cristãos, muitos mesmo, hoje já consentem com a relação sexual dos adolescentes com o namorado em casa, até dando essa justificativa, que é melhor em casa do que lá fora, ou seja, consentindo, abrindo uma porta perigosa, sabendo que é pecado, é fora da vontade de Deus, e pulando etapas que vão prejudicar a vida desse adolescente ou desse jovem. Exatamente, é como você falou, pula etapas. Então, assim, o adolescente ele tem que entender que ele, né, tem uma vida toda pela frente, certo? Ele tem projetos a cumprir, tem faculdade, tem trabalho, ele vai crescer, né? Então é importante os pais, né, sentar e conversar que isso é natural, a vontade é natural, entende? O corpo, né, precisa e necessita, mas só que o pai e a mãe precisa falar para esse adolescente que isso, ele precisa se resguardar também em algumas coisas. Isso é importante, não é? Então, assim, eu posso ter vontade de ir lá comer um monte de chocolate. O que vai me acontecer? Vai estourar um monte de espinha, né? E o adolescente precisa saber que namorar é bom, gostar de alguém sim é bom, amar alguém sim é bom, mas dar um tempo para as etapas, para as fases, não é? E pular tudo isso acaba ficando, né, de repente ter uma notícia não tão boa, não tão agradável, aí gera conflito, gera desespero, aí a família se pergunta onde eu errei, não é? Então, assim, o legal é a família acordar, a família sentar e conversar. Então, esse diálogo aberto cria o quê? Vínculo, confiança. Legal. Bom, pessoal, tá aí, infelizmente estamos terminando, mas tem a participação ainda da Priscila Hernandes, a nossa amiga, que ela falou até do bloco anterior. O que acontece é que o filho que é filho bom, e os pais acabam permitindo eles dentro do quarto muito tempo. Fica quietinho lá, então é um filho bonzinho, está lá no quarto, né? Afinal, eles estão quietinhos, quer dizer que está tudo bem. Ou seja, aí é o perigo, né? Exatamente. Muito bem, Priscila. Um abraço, querida. É bem cômodo, né, para os pais pensarem assim, né, que o filho está lá no quarto, está fora do perigo e é um filho bom. Então, assim, é aquilo que eu falei, né, é importante que os pais vão lá e conheçam esse mundo dos filhos. Não se afastem do mundo deles. Entra no mundo deles. Entra no mundo deles, sabe? Porque, como eu falei, pais têm que ser pais. E é importante também deixar claro que os pais precisam entender que os filhos crescem, que os pais precisam entender que, né, precisa rever essas cobranças,
certo? Que eles precisam passar confiança para esse filho. Então, assim, pedir permissão. Olha, meu filho, eu peço permissão para você, mas, você sabe, isso é uma forma de carinho, de respeito com o adolescente, mas eu preciso entender do seu mundo. Então, você já entrou até na próxima pergunta de um ouvinte aqui. Aqui a Jéssica está perguntando: existe uma maneira ideal para abordar o assunto com o adolescente sem invadir a privacidade do filho? Lógico. É o que você acabou de falar com É muito legal pensar sobre isso, né? Porque os pais, né, têm aquela mania, né, de chegar invadindo. Eu falo pais porque eu me coloco muitas vezes. Sim. Né? Eu tenho filhos hoje, já são moços, né? Mas assim, invadir, qualquer lugar que a gente for invadir, o que vai acontecer, pastor? As pessoas vão se afastar. Vai se afastar. Vão se fechar. Ou vão receber de maneira hostil, né? Exatamente. Então, qual que é a melhor forma? Né? É aquele carinho e pedir permissão. Certo, meu filho, né? Você já está um mocinho, já está crescendo, certo? Mas eu preciso entender um pouco dessa adolescência, porque eu também preciso aprender com você. Os dois estão aprendendo juntos. É verdade. Não é? Então, pedir essa permissão é muito importante, porque é onde o filho vai se sentir o quê? Confiante nesse pai, nessa mãe. Poxa, meu pai, além de estar preocupado comigo, ele me pede permissão para entender o meu mundo. Legal. Não é? Então eu deixo esse recado para os pais. Peçam permissão e realmente conheçam a vida desse filho. Conheçam mesmo, porque não tem, se você vai com amor, com afeto e sendo pais e não amigos, porque amigos é igual por igual, pais tem um degrau a mais. Uma ótima lição, hein? Né? Olha. Então, assim, é chegar com confiança, com amor, com carinho, afeto. Pode ter certeza, pastor, que esse adolescente vai estar aberto para falar sim das inseguranças, dos medos, das fantasias muitas vezes, né? Para esse pai poder ajudar também esse filho. Muito bom, pessoal, estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Deus abençoe mais uma vez a Adriana, nossa psicóloga aqui, a Priscila. Forte abraço, não pôde estar conosco hoje, mas olha, foi um show, viu? Eu amei demais esse nosso tema de hoje. Tenho certeza que abençoou a vida de muitas pessoas. Então, para sexta-feira que vem, vamos falar sobre o homossexualismo, né? Que também muitos pais estão sofrendo, né? Estão com conflitos, né, dentro do lar, o que fazer. É muito difícil lidar com isso e nós vamos estar tratando desse assunto. Se Deus quiser, a Priscila vai estar aqui, o Robson estará aqui também e vai ser uma bancada abençoada. Que Deus te abençoe. Obrigado pela participação, nos ajudou muito. Deus abençoe vocês. Até sexta-feira que vem, às 11 da manhã, na TV Jesus em Cada Lar. Você pode assistir esse programa, tá? Que estará gravado lá no site e depois também linkado no YouTube. Obrigado, a paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até o próximo programa. Tchau.